Olá a todos, bem-vindos a esta Web Talk. O tema de hoje é o Soft Power na retenção de talento. Nunca como agora se falou tanto de retenção de talento, de escassez de talento, quais são as estratégias que as empresas têm que desenvolver de preferência inovadoras para atrair e reter as pessoas, mas parece que a grande dificuldade, dizem as empresas, é como é que se faz isso. E para discutir este tema tão quente da atualidade, temos connosco a Alexandra Andrade, a Country Manager de ADEC Portugal, a Marta Mel, Head of Recruitment do Grupo AGEAS Portugal, e o Hugo Rodrigues, Multilingual HR Sites Director da Majorel. Obrigada pela vossa presença. Obrigada. E Hugo, sabe exatamente por si. A Majorel em Portugal tem cerca de 1.700 colaboradores. São pessoas vindas de muitas origens, não todas de Portugal. Como é que se atrai tantas pessoas de nacionalidades diferentes, com culturas tão distintas? Quais são os drivers que, no fundo, sente que promove o recrutamento para a sua companhia? Marcelo, primeiro, antes de mais agradecer o convite formulado pela ADEC, obviamente também agradecer a simpatia e a disponibilidade com que foi recebido, cumprimentar não só as minhas colegas de painel, mas todos os presentes. Efetivamente, o tema da diversidade é um tema com o qual nós temos de lidar numa base diária. Nós estamos a falar de uma empresa que só em Portugal conta com 82 nacionalidades diferentes. Estamos a falar de pessoas que vêm muitas vezes de outras partes do mundo. Outras delas já se encontram em Portugal e são recrutadas entre as comunidades expatriadas. Por isso o tema do respeito pela diversidade acaba por ser algo com o qual nem sequer pensamos muito, porque é inevitável tirar o maior partido dessa mesma diversidade cultural. O que é que terá que aparecer como algo absolutamente inevitável? Obviamente o respeito. Todas as ações que nós realizamos e todo o processo de integração destes colaboradores, alguns deles recrutados aqui, outros deles recrutados nos seus próprios países, passa efetivamente por uma necessidade de conhecerem desde muito cedo em todo o processo, toda a cultura da empresa, para ter aqui um suporte em todas as questões que possam ser mais desafiantes numa primeira fase. E não nos podemos esquecer que uma pessoa que mudar de país não é como mudar de camisa. Uma pessoa que vem de uma Holanda, de uma Dinamarca, de uma Suécia, naturalmente que enfrenta muitas vezes alguns desafios. Esses desafios são desafios que para nós são questões simples, mas que para alguém que muitas vezes não domina sequer o idioma, acabam por ser dificuldades acrescidas. E por isso nós trabalhamos numa base diária num processo de onboarding que estamos constantemente a refinar de maneira que essas pessoas desde o primeiro dia se sintam parte da organização. Nós devemos sentir-nos agradecidos por estas pessoas escolherem a Majorel para desenvolver e para fazer uma experiência profissional e para crescer e para conhecer esta maravilhosa cidade que é Lisboa. E se é bem verdade que Lisboa faz a sua parte, Portugal, na sua grande e famosa característica de bem receber, também faz a sua parte, de nada serve de não existir um suporte dado pela própria organização. E não é segredo para ninguém que nós temos alguns benefícios que obviamente estão contemplados para colegas que se juntam a nós a partir de outros países. Esse suporte muitas vezes passa por suporte ao alojamento, esse suporte passa por questões mais banais como a simples abertura de uma conta bancária, a criação do NIF, enfim. Depois ao abrigo de um programa que nós temos, que é o Feel Good Program, também temos uma série de outras atividades e outras linhas de suporte que funcionam 24/7, é importante não deixar essa nota. Permite aos colegas ter aconselhamento a nível jurídico, a nível psicológico, e tudo isso faz com que estas pessoas efetivamente se sintam valorizadas dentro da própria organização. O resto, proporcionar um saudável ambiente de trabalho, proporcionar um ambiente que promova efetivamente a inovação, as novas ideias, o lançamento de sugestões válidas. E, naturalmente, que se estivermos a fazer isso, se tivermos, naturalmente, o inegável e indiscutível respeito pela diversidade, seja ela cultural, seja ela geracional, pois então já estamos a fazer uma grande parte daquilo que é necessário para que as pessoas se sintam bem dentro da nossa organização. Nós temos a felicidade, e eu estou na organização desde 4 de janeiro de 2016, de contar com pessoas que estão connosco praticamente desde o início. Obviamente que neste momento têm outro tipo de responsabilidades, mas também isso mostra que efetivamente nós somos uma empresa profundamente baseada na meritocracia, onde as pessoas que mostram que sabem gerir responsabilidades X, Y e Z acabam por, mais dia menos dia, inevitavelmente vir a ter outras responsabilidades dentro da organização. Isso é muito, muito importante. Eu acho que em parte é por isso também que as pessoas se sentem particularmente valorizadas dentro da nossa organização. Falaste na questão do fator Lisboa, que também era um fator da atração, mas vocês desde a pandemia, aliás, na circunstância de muitas empresas, entraram num processo de teletrabalho.
Neste Assim é. momento é uma circunstância da pandemia, ou da adaptação à pandemia, ou digamos que o talento já se adaptou de tal forma a esse método de trabalho que já é uma exigência quando vocês vão recrutar, é o deal breaker, digamos, estar ou não em teletrabalho. Bom, esse é um tema particularmente sensível. Em relação à atração de talento e em relação, obviamente, aqui à questão que neste momento acaba por ser a primeira de todas as questões que se colocam em qualquer tipo de processo de recrutamento e seleção, eu acho que acaba por ser cada vez mais importante as pessoas terem consciência de que a organização lhes pode proporcionar um bocadinho melhor dos dois mundos. Nós, desde o início da pandemia, optámos por não voltar ao escritório. Tomámos essa decisão essencialmente porque não sentimos que existiam condições e estavam reunidas condições para isso, mas tivemos que lidar com uma situação um pouco delicada e há que afrontar e há que abordar o tema porque efetivamente foi algo que durante algum tempo nos deixou particularmente inquietos e preocupados, que era ter um conjunto de colaboradores que vinham de fora para viver a experiência de Lisboa e o que é que estava a acontecer? Estavam fechados nos seus quartos, nas suas casas, em teletrabalho, sem a possibilidade de interação de qualquer tipo e sem viver essa experiência que tanto ansiavam. O que é que aconteceu a partir daí? Aconteceu que naturalmente da nossa parte tentámos, e isto em conjunto também com toda a área de development e well-being, tentar proporcionar algo de aproximado a todas aquelas atividades que nós tínhamos quando estas pessoas estavam nos nossos escritórios. E nós sabemos naturalmente que essa passagem para o virtual acaba por não ser exatamente a mesma coisa, mas não deixa de ser verdade porque é melhor do que não ter nada. Naturalmente tivemos também aqui algum cuidado ao nível do suporte e do contacto constante com estes nossos colaboradores, porque não nos podemos esquecer que estamos a falar de pessoas que muitas vezes estavam em Lisboa sozinhas, não tinham sequer o suporte familiar e que passavam o seu dia fechados num quarto. E por isso era importante que aqui, sobretudo ao nível da chefia de primeira linha, sobretudo ao nível dos coordenadores de projeto, existisse um contacto constante e um seguimento constante. Aqui não escondo que também o apoio psicológico também desempenhou um papel importantíssimo, até porque, como vos disse há pouco, era algo que estava à disposição de todos os nossos colaboradores numa base permanente. É algo que é gerido com a devida confidencialidade. Nós apenas temos acesso aos picos de utilização, que nos permite efetivamente ter uma ideia da importância dessa mesma ação. Mas no fundamental o que nós pretendemos foi que essas pessoas continuassem a sentir-se parte da organização e que não se sentissem abandonadas e que não sentissem que nós só desejávamos para aquilo que era a sua tarefa diária e as suas tarefas semanais e as suas tarefas mensais. Não, essas pessoas tiveram desde o início o suporte da sua estrutura de management e o suporte da organização para que, na medida do possível, passassem toda esta situação de uma maneira menos negativa, digamos assim, porque obviamente o impacto esteve lá e isso é indiscutível. Marta, no caso da AGEAs, vocês estão a retomar, ou retomaram já recentemente o regresso ao escritório, no modelo híbrido, tem um novo edifício cheio de novas funcionalidades, adaptado a estes modelos colaborativos de trabalho. Sentes que isso é uma vantagem na altura da contratação? O facto de ter esse espaço, o modelo híbrido, ou nem por isso? Ou há realmente uma tendência muito grande do talento para ficar mais remoto, a trabalhar, no fundo, trabalhar à distância para as companhias? Depende. Antes de mais, muito obrigada também pelo convite feito à AGEAs Portugal. É um prazer estar aqui com todos vós. Assim, efetivamente, nós adotámos um modelo híbrido, ou seja, nós com a pandemia acabámos por ir todos para casa e, portanto, tivemos 2 anos, desde dia 12 de março, 20 de março, aliás, de 2020 em casa. Conseguimos pôr uma operação de contact center em casa em uma semana e, portanto, a trabalhar remotamente, a full remote. E isto coincidiu com a altura em que estávamos, de facto, a construir já os novos edifícios e, portanto, que é aqui, no fundo, desta mesma avenida, com o objetivo, de facto, de também já transitarmos para um modelo de maior flexibilidade, um modelo de trabalho totalmente diferente daquele que tínhamos anteriormente. E, portanto, efetivamente voltámos agora no início deste ano, em fevereiro, no edifício de Lisboa. Temos um outro edifício no Porto em que iremos adotar o mesmo modelo, mas que irá estar pronto apenas em junho. E, portanto, nessa altura também haverá essa transição. Mas se é um deal breaker,
Eu diria que sim, consoante também aqui um bocadinho as gerações, não é? Porque há pessoas, há pessoas que num processo de recrutamento nos perguntam logo se antes a questão que era colocada era do ponto de vista salarial, não é? O que é que têm para me oferecer? E o salário era de facto um deal breaker. Hoje em dia o deal breaker é claramente se é trabalho remoto, se não é trabalho remoto. Para algumas gerações, há outras que sentimos que efetivamente poder trabalhar no modelo híbrido é o modelo ideal, mas sim, varia muito de processo para processo, de perfil que estamos à procura, mas diria que há uma tendência maior para uma maior flexibilidade. E nós sentimos isso também por parte dos nossos colaboradores. Portanto, temos muitas pessoas que gostaram de voltar ao escritório, outras que preferiam manter-se em casa, mas eu acho que quando chegam ao escritório e temos condições espetaculares no novo edifício, acho que as pessoas se sentem bem e é importante fazê-las sentir-se bem enquanto lá estão e começa-se a sentir a vontade de voltar. E, portanto, há uma maior tendência, porque sentem os benefícios de voltar, sentem os benefícios de interagir com as suas equipas. Há momentos em que se consegue efetivamente desbloquear muita coisa que não se consegue desbloquear por via das ferramentas colaborativas que temos ao nosso dispor, os Teams e por aí fora. Portanto, há muitas situações que se conseguem ultrapassar estando presencialmente, é um facto, e, portanto, eu acho que as pessoas começam a sentir que, de facto, é uma vantagem também voltar ao escritório para todo um conjunto de outras situações que antes não eram tão fáceis de gerir. Não resisto a fazer uma pequena provocação. E o que é que quem recruta? Porque estamos a falar de recrutadores, não é? De pessoas recrutadores que recrutam recrutadores. O que é que as suas pessoas lhe pedem? Ou seja, quando está neste processo de recrutamento, porque o RH é uma área que está também em franco crescimento e parece-me que também, pelo que ouvi dizer em alguns estudos, também é uma área onde há alguma escassez de talento disponível. Imagino que também tenham que usar todas as ferramentas ao vosso dispor para conquistar esse talento. O que é que então os recrutadores pedem quando vocês os tentam atrair para trabalhar convosco? Muito bem, antes de mais, muito obrigada, Hugo e Marta, e um prazer estar aqui com todos vós. É uma realidade, porque cada vez mais eu diria que nós temos a função mais bonita do mundo, que é recrutar pessoas, mas também um pouco mais difícil nos dias de hoje com tanta escassez. E claro, como há tanta escassez de talento, mais profissionais de recrutamento são recrutados. Basicamente, o que é que nós sentimos? Para este tipo de profissionais, se anteriormente viriam de 2 ou 3 formações, hoje em dia estamos, a nível de competências, estamos muito mais abertos a outro tipo de competências e como a ADECO é uma empresa de formação e líder mundial nesta área, nós apostamos por pessoas também muito jovens a nível de carreira e começam uma carreira e hoje em dia estão há 20 anos no Grupo ADECO, porque é também uma forma de formarmos profissionais de carreira e que podem vir da maior parte das áreas de recursos humanos e não só, porque só os recursos humanos hoje em dia não é possível. Nós temos uma escassez, temos uma rotatividade nestas áreas porque efetivamente há quase um pleno emprego nos perfis de recrutamento e seleção. E sendo que esta situação de Portugal está muito alinhada com a Espanha e Itália, e os pergunto especificamente esses dois mercados, foi até há relativamente pouco tempo, mercados a que esteve ligada com funções de liderança. Estamos alinhados? Realmente, Portugal está alinhado com a Europa? Ou neste caso estamos um bocadinho desajustados? Ou estamos dentro da tendência? Eu diria, quando saí há 6 anos de Portugal, os perfis de recursos humanos, normalmente, em Portugal, há 6 anos atrás, eram só perfis na área de gestão de recursos humanos, profissionais que só vinham das melhores universidades desta área. Neste momento veio uma maior abertura em Portugal de atrair outro tipo de profissionais com base a nível de formação académica diferenciada, porque estas empresas têm capacidade de formar. A nível da Espanha, os 5 anos que vivi senti exatamente o mesmo, cada vez mais, e depois da pandemia agravou-se a escassez de perfis nesta área. Basicamente, como os perfis de tecnologia, a minha equipa dizia, nós todas as semanas, nós já não abrimos o LinkedIn, porque todos os dias recebemos uma oferta diferente para HR Recruiter, HR Business Partner, basicamente tanto, e a nível salarial, mas cá está, o salário já não é um básico, naturalmente, que naturalmente faz parte da nossa componente, mas é a componente do salário emocional, é onde vou trabalhar uma empresa com um propósito forte, porque aqui a questão do propósito, unir o propósito do candidato à empresa cliente é fundamental. Trabalhar numa empresa como a ADECO, há uma mais-valia, temos um propósito fantástico, somos uma empresa de responsabilidade social, porque estamos na base do trabalho. Não temos um lema que está muito orientado para a Agenda 2030, que é
não deixar ninguém para trás, poder dar oportunidade de trabalho a todos. E para nós, esse foco permite que profissionais jovens podem fazer carreira nacional ou internacional dentro da nossa empresa. 80%, por exemplo, em Portugal, vêm pessoas internamente que concorrem a nível de promoção interna. E uma oportunidade de uma empresa flexível, porque hoje em dia flexível sim ou sim, isto acontece em Portugal, em Espanha e em Itália. A única coisa que eu verifiquei de forma diferente é que quando eu estava em Espanha eu senti que pelo menos a empresa onde eu estava e a maior parte dos clientes, pode ser circunstancial, já estavam com políticas de teletrabalho de 1 a 2 dias, já existia a sexta-feira tarde livre, as tardes de verão também, que é muito usual em junho, julho e agosto, não se trabalhava durante as tardes de verão e basicamente havia já, as empresas estavam preparadas tecnologicamente, a nível cultural, com KPIs de performance muito mais adaptados e reagiram um pouco mais rápido. Isso eu senti em Espanha. Em Itália, eu penso que muito similar a Portugal, eu diria que em Espanha foi onde eu encontrei esta maior diferença porque já estavam muito habituados a essa experiência de trabalho. Não sei se a Marta e o Hugo também sentiram o mesmo, mas eu fui o caso específico que senti uma diferença a nível destes perfis de recursos humanos, principalmente. Porque hoje em dia já não é, eu tenho que ser híbrido ou full remote, já não é, o salário é, para mim, o que é que existe. Se eu tenho um filho que quer um cheque creche, mas eu não tenho, porque é que eu não tenho outro tipo? Viatura depende, porque hoje em dia é tão importante a sustentabilidade das empresas, por isso eu posso não querer a viatura, mas um car allowance, e é muito nesse sentido que temos cada vez mais inovar e orientar para a pessoa, para o candidato em si. O que é que ele necessita, o que é que o motiva, qual é o driver. Ainda bem que fala do caso de Espanha e de eles estarem um bocadinho mais adiantados, parece, nessa questão de gerir a flexibilidade, porque, como sabem, a Espanha é um dos países em que já se fala em pilotos para a semana de 4 dias de trabalho, inclusive o governo diz que a partir de junho vai dar um apoio às empresas para testarem esse piloto. Em Portugal parece que é a minha percepção, mas gostava de ouvir-vos. As empresas não me parecem assim tão dispostas a avançar para essa via, eventualmente por questões do tecido empresarial português, mas não resta a perguntar, e nas vossas empresas? É a única alternativa para ajudar as pessoas a equilibrar a vida, a famosa vida laboral e a vida pessoal? No caso da ADECO, vocês estão a olhar para este tema ou ainda não é a altura? Eu, em Portugal, apenas comecei há um mês, mas sem dúvida que é algo que estamos atentos a nível de mercado. Em Espanha e Itália, como estava responsável pelo sul da Europa, o que eu verifiquei é que flexibilidade, as pessoas procuram flexibilidade, e flexibilidade é na hora de entrada e na hora de sair. É escolher o dia de teletrabalho ou a metade da semana que teletrabalham. A semana de 4 dias, e penso que o Hugo nos irá ajudar a desenvolver esta área, com a escassez de talento que existe, também é um desafio muito grande para os empresários em Portugal. Eu fui visitar, uma vez estou no onboarding do tecido industrial português, e, começando no Norte, e basicamente uma semana de 4 dias de trabalho, com a escassez de talento que existe, a nossa capacidade produtiva, também teremos que ver se Portugal está preparado ou não. E Portugal, como Espanha, como a Itália, como todos os países. Não sei se estamos, porque neste momento, basicamente, com uma taxa de desemprego tão pequena, que os nossos clientes, graças a Deus, estão a crescer e têm perspectivas de crescimento imensas, mas o que nos dizem é, ok, mas onde é que eu vou encontrar estes profissionais especializados que não tenho? Basicamente, como é que eu vou conseguir? Agora, é um pouco contra a flexibilidade. Se eu estabelecer 4 dias de trabalho também, a nível do conceito de flexibilidade, se eu quero flexibilidade, eu quero escolher, é um pouco inflexível, não é? Eu diria que em Espanha, claramente, a hora de entrada nós das 8 às 8 da noite, entrada e saída, sexta-feira livre, porque as pessoas faziam mais 1 hora por dia para que não tivessem a trabalhar sexta-feira à tarde, porque é o momento de estar com as famílias, de poder, um bom espanhol, ir a uma terraça, beber uma canha, não? E eu acho que isso é algo que para nós é algo fundamental, que temos que olhar o que é flexibilidade, o que é que não é flexibilidade. E nesse sentido, na minha opinião muito pessoal, os 4 dias, não sei se pode soar um pouco inflexível. Marta, sim, nós, no nosso caso, é algo que estamos muito atentos àquilo que está a acontecer no mercado e o que é que as outras empresas, como é que se estão a posicionar também face às 4 horas, aos 4 dias de trabalho semanal, mas é algo que ainda não estamos lá, é uma ambição.
Agora, claramente, flexibilidade, é o que a Alexandra dizia, ou seja, não há a hora de entrada e a hora de saída, ou seja, o facto de existir efetivamente há o flexwork, no sentido em que qualquer colaborador do Grupo AGS Portugal, e aqui para quem não está se calhar tão por dentro, portanto, estamos a falar do grupo, tem várias marcas, como a Medis, como a AGS Seguros, a AGS Pensões, a Seguro Direto, Inclusive uma área de startups. e as startups, era o que eu ia dizer, ou seja, no fundo estamos aqui a evoluir para um conceito de beyond insurance, ou seja, totalmente fora dos seguros e atuar muito naquilo que é a prevenção do sinistro em si e, portanto, também neste modelo das startups também se procura muita flexibilidade, não é? Os perfis que nós procuramos para trabalhar neste tipo de empresas também são perfis com outro tipo de skills e também com outros interesses, com outras expectativas, com outras motivações. As tecnológicas, e nesse aspecto, exigências. são muito pioneiras neste tipo de situações. Exatamente. Há vários casos em Portugal, aliás, são dos poucos casos em Portugal em que já avançaram para uma semana de 4 dias. Estou a lembrar do caso da Fidzei. Sim, sim. Nós não estamos a falar tanto nas tecnológicas, porque as nossas startups são muito mais de serviços que adjacentes ao nosso core business, que é seguros, mas efetivamente também procuramos a flexibilidade e alargá-la a todo o universo do Grupo AGAs. Mas essa flexibilidade, como eu falava, passa pelos 2 dias de flexwork em casa, 3 dias no escritório, mas há essa flexibilidade, ou seja, se eu hoje tenho uma consulta às 10 da manhã e se entretanto tenho um projeto para entregar, se eu tiver que trabalhar até à hora que for, trabalho porque sei que é a minha responsabilidade. É muito numa lógica também da máxima liberdade, máxima responsabilidade. E, portanto, obviamente esse é também um bocadinho o princípio que queremos incutir nas nossas pessoas e ao dar essa possibilidade do flexwork é exatamente para garantir ou permitir às pessoas terem um maior equilíbrio também pessoal-profissional. Portanto, e a sua vez, para Portugal, e já agora aproveito, tendo em conta as suas responsabilidades noutros mercados, falamos julgo que era Espanha, Itália Itália e Croácia. Croácia. Exatamente. Estava aqui à procura do último nome. Não sei se Espanha já sabemos que a discussão está muito viva e nos outros mercados onde está presente. Bom, esta é uma discussão que tem vindo a ter lugar em vários mercados. Obviamente, Espanha, por uma questão de proximidade, acaba por estar mais presente em todos nós, mas não deixa de ser verdade desde os anos 90 em alguns países nórdicos, passando também pela própria Nova Zelândia. Já se tem vindo a falar de todas estas questões, das vantagens, dos desafios, e efetivamente em Espanha foi lançado uma proposta por parte de um partido político e que recebeu total abertura por parte do governo para avançar com um programa experimental onde as empresas efetivamente poderiam colher alguns benefícios se avançassem nesse sentido. Os primeiros indicadores são positivos. Os primeiros indicadores são bastante positivos, até porque estamos a falar, de maneira geral, de um aumento ao nível da satisfação dos colaboradores, um aumento ao nível da produtividade, um aumento ao nível da faturação e uma quebra bastante significativa ao nível do absentismo. O que nos leva a pensar que se efetivamente este não será o caminho. A minha questão prende-se com a adaptabilidade desse modelo a todos os setores. Com toda a franqueza, o que eu entendo é que deve haver uma ampla discussão, porque efetivamente o que funciona para as tecnológicas, como se falou muito bem, pode efetivamente não ser viável para outras empresas para outros setores. O qual a Alexandra falava no início deste debate sobre a questão da criação de postos de trabalho, se é absolutamente inevitável que uma medida desse género acabe criar postos de trabalho, e isso é efetivamente positivo. De nada serve criar postos de trabalho se depois não os conseguimos preencher. E por isso é que eu acho que, sendo algo que faz sentido considerar, eu acho que terá que começar antes por uma discussão em vez de avançar com uma legislação sobre a matéria. Isto não é uma discussão nova e note que não deixa de ser curioso que tenha lugar nesta altura. Nós estamos prestes a completar 100 anos da implementação por Henry Ford da semana de trabalho de 5 dias e dos 2 dias de descanso semanais. E é engraçado que os argumentos são mais ou menos os mesmos que se utilizam hoje em dia. O Henry Ford dizia que aumentaria a satisfação dos seus colaboradores, aumentaria naturalmente a produção, aumentando, obviamente, o tempo de lazer dos seus colaboradores. Ele, na altura, dizia que teria mais oportunidades. Para gastar dinheiro, não, e para comprar as suas viaturas e para comprar os carros, não é? Hoje em dia essa parte não está tão presente, mas, efetivamente, os argumentos não são muito diferentes daqueles que Henry Ford usava. E remonta a 1926, se calhar poderá ser algo a ter linha de conta para os 100 anos dessa medida tão fraturante e tão determinante na ordem mundial em termos de trabalho. Não é? Acho que é um tema que faz sentido abordar,
mas que tenhamos em linha de conta que nem todas as empresas, obviamente, funcionam exatamente da mesma maneira. Agora, não há aqui nada que nos diga que este modelo não funcionará. Isso não. Bem, eu não sei se exatamente se a discussão sobre estamos a celebrar os 100 anos das 5 semanas, confesso Sim, que é não me lembrava disso. Ainda não estamos lá, claramente faltam uns anos, mas esta discussão também ainda vai demorar alguns anos, por isso não sei se está relacionado, noto que é uma... Mas penso que estará mais relacionado eventualmente com a questão da pandemia, o cansaço enorme e a fadiga que as pessoas estão a sentir, do ponto de vista físico e mental. Estamos outra vez agora com mais uma crise na Europa, a guerra na Ucrânia, e fala-se finalmente, de forma um bocadinho mais clara, da questão do burnout e da saúde mental. Um tema que parece-me que é transversal e não preciso perguntar a ninguém, que já sei que esse tema certamente está na lista de preocupações das vossas organizações. A minha pergunta, e já agora que está com a palavra, o que é que está a ser feito? Porque isto é tudo muito bonito, não é? Mas as pessoas realmente precisam de ações práticas e concretas para as ajudar a passar, se calhar, fases menos positivas. Claro. Nós temos de ter consciência do que pode representar não fazer nada nessa área. Efetivamente, quando estamos a falar de um universo de colaboradores tão vasto, uma grande diversidade cultural, eventualmente aqui de situações de alguma falta de adaptação, de alguma dificuldade em gerir a solidão, alguma dificuldade em, porventura, nos organizarmos em termos de metodologia de trabalho, é, em grande medida, inevitável que essas pessoas possam ter momentos de alguma fragilidade. Nós, e algo que já vem de antes da pandemia, nós optámos por lançar o Feel Good Program em parte para que todos os nossos colaboradores se sintam suportados nas mais diversas áreas. É um programa que tem várias vertentes. Eu prometo não entrar em todas elas porque tinha prometido não monopolizar esta discussão. Resposta sintética nas principais ações, por favor. Na medida do possível, já sabe as minhas limitações a esse nível, mas efetivamente esse programa serve para que todos os nossos colaboradores efetivamente tenham plena consciência de que aqui estamos para os auxiliar. E se aqui ninguém pretende, obviamente, substituir as suas famílias, e naturalmente eles terão as suas famílias, terão a oportunidade de manter o contacto com as mesmas, nós não deixamos de pensar que somos o principal ponto de contacto destas mesmas pessoas que vêm do outro lado do mundo, muitas vezes, e que escolhem este país para viver. Nós contamos que estas pessoas efetivamente se sintam bem, se sintam estimadas, que tenham um plano de carreira que corresponda àquelas que são as suas expectativas e que, no fundamental, se sintam parte da solução. As pessoas que me conhecem melhor já me devem ter ouvido não poucas vezes falar de que, mais do que colaboradores, mais do que colegas, eu gosto de ter owners de processo, pessoas que assumem a responsabilidade por realizar e por fazer acontecer uma certa tarefa. Isso é o mais importante nas organizações a nível atual, as pessoas sentirem-se parte da solução e, naturalmente, que só através de um bem-estar ao nível social, ao nível psicológico, a pessoa sente que, efetivamente, e poderá dar tudo aquilo que pode dar à organização. E nós somos os principais interessados nisso. Não só gostamos de ter colaboradores satisfeitos, como só temos a ganhar em ter colaboradores satisfeitos. E todas as iniciativas que nós realizamos, e é verdade que algumas delas, quando transitamos para iniciativas virtuais, houve um certo sabor a frustração, digamos assim, mas não deixa de ser importante, naturalmente, aqui, por exemplo, na altura, quando algum dos nossos colaboradores tem a felicidade de ser pai ou mãe, enviar um newborn kit, ou na altura da Páscoa fazer chegar umas amêndoas, ou na altura do Natal, na impossibilidade de realizar a festa de Natal, fazer chegar um cabaz de Natal, Mas com 80 nacionalidades, você tem muitos momentos disso na sua empresa cá em Portugal, imagino. Sim, bastantes. Obviamente nós temos, e para não falar naturalmente dos cartões de boas festas, de aniversário, que efetivamente acabam por ser algo que é realizado praticamente numa base diária. Aqui é muito importante termos a linha de conta que não só desempenha um papel absolutamente fundamental o Departamento do Wellbeing e Development, como também contamos com um contributo muito importante ao abrigo desse programa, que é aquilo que nós chamamos os Feel Good Ambassadors. Os Feel Good Ambassadors, o que é que são? São, efetivamente, os nossos colaboradores que são a voz de todas as suas equipas e que não poucas vezes nos dizem seria importante fazer algo neste sentido. Existe esta comunidade que aprecia determinado evento. Era importante trabalharmos aqui esta área. Era importante, efetivamente, fazermos isto de uma maneira um pouco diferente. E, por isso, toda essa partilha acaba por ser naturalmente determinante na hora de pensarmos o que é que temos que fazer para as nossas equipas. Nós não nos fechamos em salas, não nos fechamos em gabinetes
elaborar e lançar programas que nos pareçam convenientes. Nós ouvimos as nossas pessoas. E se é verdade que muitas das decisões são profundamente baseadas nessas mesmas opiniões, também não deixa de ser verdade que, por parte das nossas equipas, também existe uma constante necessidade de se reinventar e de reinventar essas mesmas iniciativas, que é altamente apreciado. Eu costumo dizer que, durante a fase complicada da pandemia, um dos momentos mais agradáveis do meu dia era aquela hora e meia que eu dedicava a responder a e-mails de agradecimento. E agradecimento esse mútuo, porque tanto essas pessoas agradeciam à empresa como nós agradecemos aquilo que ela estava a fazer por nós. E esse reconhecimento vai durar por muitos anos, sabe? Nós estamos absolutamente convencidos que, até pelos próprios indicadores que nós temos do ponto de vista da attrition, esse reconhecimento vai para ficar. Marta, obrigada por essa dica, que é perfeita para fazer este programa. No outro dia estava falando com um mentor e ela estava para esta situação, que receava que com agora o desejo de entrar numa normalidade, seja ela qual for, pós-pandemia, embora ela ainda esteja muito presente, que receava que as empresas, naquela ânsia de regressar à normalidade e de mostrar serviço e trabalho, que talvez estes temas da saúde mental e talvez ficassem um bocadinho esquecidos, ou ficassem ali no back burner, até um dia voltarmos a olhar para eles. No caso da AGES, imagino que não seja o caso, mas por um lado, pensa como é que comenta isto e sobretudo o que é que vocês estão a fazer, porque vocês ainda têm também muitas pessoas com várias gerações, com necessidades muito distintas. Como é que vocês estão a gerir tudo isto, este equilíbrio, para as pessoas também sentirem que, vá lá, I got your back, não é? Claro que sim. Nós temos, portanto, em termos de, vá lá, idade média, 46 anos, na AGEAS, somos 1.300 colaboradores, entre Lisboa e Porto, como eu tinha falado, e portanto, nós quando fomos para casa, nós tivemos uma iniciativa porque sentíamos que efetivamente houve aquilo que o Hugo dizia há pouco, não é? Ou seja, muita ansiedade também em todas as pessoas, o que é que está a acontecer connosco, o que é que está a acontecer com o mundo, não é? Com aquilo que nos rodeia, deixou de ser o status quo, não é? Aquilo que estávamos habituados, agora é toda uma nova realidade. E nós sentimos necessidade de estar mais próximos das nossas pessoas e então iniciámos aqui um conjunto de ações que aconteceram periodicamente, de contacto direto com cada um dos nossos colaboradores. E, portanto, fizemos chamadas a todos eles para sentir como é que eles estavam, como é que as suas famílias estavam, perceber aqui como é que estavam as pessoas mais próximas. Identificávamos pessoas que tinham na família casos de Covid e por aí fora e, portanto, tentávamos de alguma forma apoiar dentro da medida daquilo que nos era possível. E, portanto, isso foi algo que foi sentido com grande gratidão também por parte das pessoas, sentirem que a empresa estava a ouvi-las, estava efetivamente a preocupar-se com cada um de nós. E, portanto, eu sou um colaborador AGEAS e a empresa preocupa-se comigo. E, portanto, nós também sentimos essa gratidão ao longo desses vários meses e sentimos também a necessidade de o voltar a fazer, porque, ou seja, não é uma ação única no tempo, 3 meses depois de estarmos em casa, não. Ou seja, voltámos a fazer e, inclusive nessas ações, já numa fase mais avançada, todos os membros da nossa comissão executiva participaram também nesse contacto com os seus gestores, diretos e indiretos, também para perceber qual é que era a dificuldade que os gestores estavam a sentir na gestão das suas equipas no dia-a-dia, porque quem estava com os gestores têm um papel muito importante e, portanto, nós trabalhámos também muito com os gestores na formação de como é que se gera esta mudança, portanto, tivemos vários ciclos de formação em gestão da mudança, também ao longo desta pandemia. Já era algo que estávamos a trabalhar antes de irmos para casa todos remotamente e continuámos a trabalhar. E, portanto, e em paralelo com essa foi uma das iniciativas concretas e que eu gostaria de dar como exemplo. Tivemos as amêndoas também, tivemos os cabazes em casa na altura do Natal e os newborn kit também, mas nós temos uma empresa no grupo que é a Medis, não é? Portanto, o nosso propósito é muito grande também em garantir aqui a saúde e o bem-estar geral, mental, da comunidade em geral, mas também dos nossos colaboradores também em particular. E então havia uma iniciativa que a Medis fazia para os seus clientes corporate, que nós começámos por incorporar internamente, que é o AGEAS Saudável. O programa AGEAS Saudável assenta em 4 grandes pilares, portanto, o bem-estar, a saúde física, a saúde mental, a saúde em geral e a nutrição. E, portanto, ao longo destes 2 anos de pandemia, nós desenvolvemos este programa, mas num formato totalmente virtual, em que as pessoas poderiam inscrever-se, era totalmente voluntário, em aulas de mindfulness, em consultas de psicologia, e houve
muita adesão também às consultas. Portanto, ou seja, há atividades físicas mesmo, de pilates, de crossfit e por aí fora. E depois, portanto, houve de facto aqui uma participação generalizada por parte de toda a companhia, com algumas taxas de participação interessantes. Hoje voltámos ao modelo já híbrido, não é? E, portanto, estamos a adaptar este novo modelo, este programa, a este novo formato, portanto, de trabalho, garantindo que esta prática se mantém, não é? E, portanto, agora estamos aqui com o novo edifício. O novo edifício também se vai predispor aqui a um conjunto de outras ações. Ainda é tudo muito recente, mas vamos ter aqui consultas de osteopatia, vamos ter aqui outro tipo de ações e de iniciativas de bem-estar para os colaboradores, porque é altamente valorizado. E é mais, lá está, quando a Alexandra há pouco falava no salário emocional, também passa muito por aí, que é o que é que a empresa me pode proporcionar para garantir efetivamente esse meu bem-estar. E hoje em dia, mais do que o salário, é tudo isso, todo esse bem-estar que lá está o tal soft power, não é? Que é o que deu o mote aqui a este nosso evento, é como é que nós também conseguimos manter as nossas pessoas engaged connosco e reter estas mesmas pessoas na organização. Acho que tudo isto faz parte. Ainda bem que falou nessa questão e aproveito e pergunto aqui à Alexandra, porque vários estudos deram conta que no momento de recrutamento, logo na fase pós-pandemia, a pergunta era como é que a empresa tratou as pessoas na pandemia. Portanto, pareceu que isso era uma preocupação e claramente já percebemos que é valorizada pelos trabalhadores, mas aqui dá uma deixa para a questão dos benefícios. Esse foi um benefício que vocês deram às vossas pessoas. No que toca aos benefícios, houve até um estudo, mas pronto, temos with a grain of salt, porque a origem do estudo era uma empresa de gestão de benefícios, portanto sempre um pouco suspeita, no sentido em que, pronto, acho que percebem. Mas o que eles diziam era que na altura de escolher uma oferta de emprego, entre uma oferta em que há um salário mais elevado, mas não há benefícios, e um salário mais baixo, mas com benefícios, uma franja muito significativa, mais de 50% das pessoas optavam por um pacote remuneratório em que essas duas componentes existissem. Não sei se é essa a sua visão, Alexandra. O que é que neste momento os colaboradores valorizam quando lhes batem à porta a convidar para trabalhar numa companhia? Essa questão dos benefícios adicionais fora salário, sejam eles aulas de yoga ou os programas de well-being ou até as amêndoas da Páscoa, são realmente situações valorizadas pelas pessoas? Falas mesmo mudar ou é só um bocadinho, pronto, desculpem a expressão, compor o ramalhete e na prática acaba por ser o salário realmente o grande driver da mudança? É uma excelente pergunta e que nos fazemos todos os dias, para além dos básicos, como diziam as amêndoas. Hoje em dia nós já dizemos o que é que temos mais, não é? O newborn, isso já é o básico dos básicos. Eu sem dúvida teria que concordar, mesmo sem ter acesso a nenhuma estatística sobre esse tema. Eu diria que sim, todos os dias com os nossos clientes, com os nossos candidatos, é que realmente o salário a parte de remuneração fixa é uma componente. Qualquer candidato, antes nós basicamente procurávamos, colocávamos um anúncio, colocávamos a job description, o que procurávamos. Hoje em dia o candidato está no centro de tudo, já porque há escassez, e é o candidato que procura a empresa. Agora, me colocava a perguntar qual é que em Espanha perguntavam qual é que era a pegada carbónica da empresa. Tenho muitas empresas para trabalhar com algumas empresas do setor público. Nós alterámos também em Espanha toda a nossa frota exatamente por essa questão, porque o que é que procuram? Empresas sustentáveis, empresas solidárias, responsáveis socialmente, que tenham um forte propósito. Que tipo de líderes têm? Hoje em dia falamos dos líderes com empatia, não é? Porque para ver nos programas de well-being tem que empatizar com as pessoas. E por isso o tipo de liderança é bastante perguntada. Qual é a cultura? Não só, anteriormente o que me recordava era faturação, resultados, quanto número de pessoas. Agora não. O que é que vocês são responsáveis a nível social? Qual é que é o propósito do vosso trabalho? O nosso, felizmente, para atrair para a DEC é muito fácil, porque podemos transformar a vida das pessoas em um emprego que é algo tão único que podemos fazer, assim como na área da saúde, não é? É fundamental, é algo que é muito para além de um salário. A componente fixa e variável,
A componente muito flexível, que é o que eu dizia há pouco, eu, se não tiver viatura ou se viver ao lado do escritório, porque é que eu posso ser uma chefia, mas porque é que me vão dar viatura se eu não necessito de viatura? Ou se eu não tenho filhos, porque é que eu tenho acesso? Eu não quero acesso a uma creche ou Apoio à infância. apoio à infância, quero outro. É olhar mesmo para o indivíduo e criar um conjunto de benefícios orientados para a pessoa, que tem um nome, tem um apelido. One size does not fit all, é algo que é realmente nesta área, e eu cada vez mais vejo isto do ponto de vista, minhas empresas, nós multinacionais aqui com alguma dificuldade, porque temos algumas políticas, mas depois temos que nos adaptar, e o que nós estamos a tentar em Portugal também é adaptar um pouco à realidade que vivemos. Pensamos, bem, não é viatura, é com car allowance, que compõe a remuneração, mas há que pensar um pouco de uma forma transversal, porque o salário hoje em dia é tudo. Ok. Marta, não nos quis perguntar, no caso da AGES, como é que vocês olham para isso? Já estão numa fase em que conseguem fazer este, ou seja, benefício, a pessoa, apelido? Ainda não. Ou ainda estamos numa fase mais genérica? Infelizmente ainda não. Nós temos de facto um pacote de benefícios que todos os colaboradores AGEs têm e, portanto, é igual para todos. E é um pacote de benefícios muito interessante, mas lá está. Eu, se calhar, se estou numa fase da minha vida, estou aqui mexendo no microfone, em que não tenho filhos, eu não vou valorizar apoio à infância ou à educação. Pode ser um valor interessante para quem é pai, para quem é mãe, um valor anual interessante, mas a mim não me diz nada. Se eu tenho viatura de função, e lá está, eu até prefiro ir para o escritório de bicicleta, ou até prefiro usar moto, para que é que eu vou ter carro e ainda vou ter garagem? Portanto, não faz muito sentido. E, portanto, há de facto expectativas diferentes, porque cada candidato é um candidato e tem a sua realidade. E nós vamos ter mesmo que nos adaptar, e tem que ser, não pode demorar muito tempo, porque há empresas que têm maior flexibilidade e conseguem, de forma mais ágil, implementar logo aqui uma política de benefícios mais flex. Mas nós temos que ter também essa agilidade e rapidamente fazer face, porque lá está, um profissional mais jovem se calhar valoriza que lhe paguem o ginásio, ou formação, desenvolvimento, ou subscrição com qualquer conteúdos, ou o que for, ou tecnologia. Portanto, há aqui um conjunto de outros benefícios que podem ser valorizados, e as empresas têm que se adaptar a essa nova realidade. O que sente também esta urgência referida pela Marta? Sim, sem dúvida. E concordo, aliás, com a Marta, no sentido que parte dos benefícios, obviamente, deverão ser universais, ou seja, deverão ser aplicáveis a todos os nossos colaboradores, até mesmo para não quebrar aqui princípios de equidade, e acho que seria muito negativo se avançasse nesse sentido. Agora, também não deixa de ser verdade que é importante também adaptar às particularidades de cada situação. Como eu referia no início, naturalmente que no nosso caso, o que é que existe? Existe a necessidade extrema de adaptar os benefícios à comunidade expatriada. São pessoas que naturalmente necessitam desse mesmo suporte, apreciam esse mesmo suporte e, porventura, não poderiam inclusive não aceitar o desafio se não tivessem esse mesmo suporte. Note que a questão do package salarial, não deixando de ter a sua importância, e também por isso é que nós optamos por ter um alinhamento, digamos assim, com o mercado que nos permite sermos competitivos também a esse nível, não deixa de ser verdade que não é tudo. Nós temos a felicidade, não só em Lisboa e em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, de trabalhar com grandes contas globais do grupo, que são, no fundamental, grandes multinacionais na área do turismo, da tecnologia, na área do desporto, o que faz com que consigamos, sem grande dificuldade, naturalmente, focarmos muito num tema que é absolutamente determinante, que é o tema da paixão por aquilo que a pessoa quer fazer. E acho que recrutar paixão realmente acaba por ser um princípio para o sucesso. Estas pessoas, naturalmente, que muitas vezes também são desafiadas pelos nossos colaboradores, até através de uma campanha de referral que nós temos, que funciona muito bem, e que em alguns mercados representa cerca de 40% a 45% daquilo que é enquanto fonte de recrutamento, digamos assim. Mas lá está, não deixa de ser verdade que só refere quem está satisfeito. E como eu costumo dizer, é um win-win. Nós temos todo o gosto em ajudar o nosso colaborador, que nos ajuda a recrutar novos colaboradores, e temos todo o gosto, obviamente, em contar com uma pessoa que, vindo de outro país, se sente naturalmente mais cómoda quando já tem um amigo, um primo, o que é que seja, a trabalhar connosco. A questão dos benefícios, pois aqui servem como algo absolutamente inevitável, ao abrigo do programa que eu referia. Nós temos uma parte do Feel Good, que é o Feel Good Body,
onde promovemos hábitos de vida saudáveis, onde estão contemplados protocolos com ginásios, estão contemplados uma série de atividades que estas pessoas acabam por valorizar, até porque trabalhando nós atualmente com um gigante na indústria do desporto, seria um pouco estranho que não tivéssemos, obviamente, este tipo de iniciativas. Trabalhando com um gigante da indústria da tecnologia, seria estranho que não tivéssemos atividades, obviamente, ligadas à tecnologia. E tudo isso é muito importante e acrescenta, e obviamente é um fator adicional em relação àquilo que é o salário, porque, como eu costumo dizer, mal estamos quando a pessoa acorda de manhã e diz, bom, lá vou eu para aquele sacrifício. E isso é o que inevitavelmente poderá acontecer, ainda que tenhamos um package salarial altamente atrativo. Não chega e nós temos consciência que não chega. Se assim fosse, era fácil colocar dinheiro em cima e o problema estava resolvido, mas não. Os desafios são muito maiores que esses. Ok, e isto é um excelente final, porque já estamos, o tempo também não nos chega, já estamos a chegar ao fim. Gostaria só de vos agradecer a vossa participação e espero que voltemos a encontrar numa próxima Web Talk. Obrigada pela vossa presença. Um gosto. Obrigada, nós. Muito obrigado a todos.